e nas aulas destinadas ao tratamento de pacientes em crescimento. Então, agora nós vamos falar de algo que historicamente na ortodontia, como a mordida aberta, sempre foi um desafio, né? Sempre foi extremamente complexo e desafiador tratar mordidas abertas em adultos. E é muito maravilhoso quando a gente domina, né, essa técnica, especialmente nos tratamentos com alinhadores, porque então você tem essa vantagem que você vai entender e dominar nessa aula de hoje. Então, quando a gente vai tratar mordidas abertas em adultos, tá? Você pode ver aqui pelo nosso slide, tá? Aqui na tela, você vai poder enxergar quais são os ingredientes que estão disponíveis para você. Ou seja, quais são os elementos que você pode usar para tratar a mordida aberta, tá? Quais são as estratégias biomecânicas que você vai utilizar para isso. Então, você tem possibilidade de fazer uma extrusão de incisivos superiores, você tem possibilidade de fazer uma extrusão de incisivos inferiores, você tem possibilidade de fazer intrusão de molares, seja superior ou inferior. Você também tem possibilidade, né, de fazer o jump da mandíbula, que é o jump anterior, é como se a mandíbula fizesse um giro, né, é uma rotação mandibular que favorece o movimento de fechamento da mordida aberta. Veja, nessa radiografia aqui de exemplo, né, mostrando uma situação de mordida aberta bastante comum, né, em que a gente observa que a gente tem um plano oclusal, né, curvo, né, com os incisivos posicionados fora do nível do plano oclusal. Essa é geralmente uma característica também da mordida aberta em adultos. Então, o que é importante que você saiba que nós vamos falar cada ingrediente. Por que eu chamo de ingrediente? É cada estratégia biomecânica que você vai poder utilizar para fechar a mordida aberta do seu paciente adulto com alinhadores, com total domínio e tranquilidade, tá? E, mais uma vez, com vantagens em relação à ortodontia fixa convencional, porque você tem uma cobertura oclusal, uma espessura de alinhador na oclusal que você vai usar a seu favor. Você já vai ver na sequência. Então, o que você tem que ter em mente é que você tem que fechar a tesoura, tá? Observando aqui, né, esse crânio, né, com a mordida aberta, você observa que a gente tem, com frequência, né, um plano mandibular mais divergente, né? E eu sempre falo essa visão figurada de fechamento de tesoura para você fazer um movimento mandibular, uma rotação mandibular, né, que vai favorecer a mordida aberta, favorecer o fechamento da mordida aberta, é o ingrediente principal que você vai utilizar para tratar os seus casos de mordida aberta. Então, é o fator que vai ser mais eficaz, tanto em termos de qualidade do resultado clínico, tá? Como em termos de facilidade biomecânica para você manejar o seu alinhador, tá bem? Agora, presta bem atenção. Quando eu estou falando que você tem ingredientes biomecânicos, é porque você tem que entender que você tem no seu planejamento da biomecânica, você vai ter que ver quais ingredientes você vai usar e quais as quantidades. É a mesma coisa que eu coloquei ingredientes de propósito, porque é a mesma coisa que você ir preparar um prato, né? Você vai eu não sei cozinhar, eu não cozinho muito bem, mas imagina que você vai fazer um bolo, preparar um prato. Você tem que definir as quantidades de cada ingrediente que você quer, quanto você vai usar de cada elemento. E no fechamento da mordida aberta também, você pode usar intrusão de molares, você pode usar extrusão de incisivos, você pode usar jump mandibular. Então, tem vários elementos que você vai usar, né? E quais as quantidades vai depender do seu diagnóstico. Então, observe, o primeiro ponto que você tem que estar atento é em relação à quantidade de extrusão dos incisivos superiores. Por quê? Porque, como o nome da própria aula diz, você, para tratar a mordida aberta, você tem que fechar a tesoura. O que significa fechar a tesoura? Significa, principalmente, você intruir molares superiores, e eu vou te ensinar como você vai fazer isso com alinhadores. E esse realmente é o principal ingrediente do tratamento da mordida aberta em adultos, principalmente com alinhadores, porque isso é muito fácil de ser feito com alinhadores. E, de novo, quando a gente tratava a mordida aberta
com ortodontia convencional, existia uma dificuldade muito grande de conseguir essas intrusões de molares com brackets, tá? E agora você tem uma vantagem incrível para entregar para o seu paciente, não só a mordida aberta, fechada, mas entregar um resultado estético do sorriso dele superior. Por quê? Porque a intrusão de molar, ela entrega um tratamento mais bonito no final das contas, na maioria dos casos. Então, presta atenção no que eu estou falando aqui. Primeiro ponto, você tem que decidir se você pode extruir incisivos ou não, tá? Então, olhando aqui na nossa tela, você vai ver que a gente tem um exemplo de um caso clínico aqui, com uma mordida aberta anterior, tá? Onde, no sorriso, eu enxergo uma linha do sorriso, né, comprometida, tá? Sendo que os dentes, os incisivos principalmente, estão pouco perceptíveis, eles não estão visíveis na linha do sorriso da paciente. Isso significa que eu posso extruir incisivos, não só posso, como devo, né, extruir incisivos. Você tem um critério para definir isso, que é, além da linha do sorriso do paciente, por exemplo, quando o paciente sorrindo, né, como esse caso aqui que está ao lado no nosso slide, ela está sorrindo, ela já mostra, né, bastante do quase todo o incisivo, eu posso extruir um pouco, mas não muito. Eu não posso fazer uma grande extrusão de incisivos. Então, quando eu vou selecionar os meus ingredientes, as quantidades de movimentação que eu vou fazer, eu tenho que saber que, bom, ok, nesse caso aqui que eu estou mostrando, eu até posso, né, extruir um pouquinho, mas não muito, pouca coisa. Agora aqui eu posso ter uma quantidade grande de extrusão. Então você vai definir as quantidades dos movimentos. E isso com alinhadores é incrível com o sistema Invisalign, porque você pode, na tabela de movimentos, quantificar isso. Ah, quantos milímetros eu vou ter de extrusão, quantos milímetros eu vou ter de intrusão posterior, e você dosa as quantidades dos ingredientes, tá? Então, uma primeira decisão que você tem que tomar no diagnóstico, porque veja, o que é você dominar a técnica com alinhadores e com Invisalign? Você tem que dominar, primeiro, o que você já domina como ortodontista: diagnóstico, tipo facial, esquelético, né? Tipo de maloclusão dentária, né? E quais movimentos dentários vão beneficiar o meu paciente e vão beneficiar a face desse paciente. Então, isso não tem nada a ver com alinhadores, isso já é o seu raciocínio como ortodontista. Agora, depois de feito isso, você, quando trabalhava na ortodontia convencional, montava o aparelho e agia algumas vezes intencionalmente para conseguir alguns movimentos. Então, por exemplo, eu quero intruir molares. Bom, então eu vou pôr mini implante, eu vou pôr bite block, tá? E você ia conquistando, né, aqueles movimentos, mas você não sabia bem ao certo as quantidades de cada movimento, né? E muitas vezes você atuava um pouco às cegas, um pouco intuitivamente, tá? E ia tomando decisões e mudando de ideias ao longo do tratamento. Agora, trabalhando com alinhadores, você continua fazendo o seu diagnóstico, até, te digo, com um pouco mais até de minúcia, tá? E você tem que ser proativo em escolher quais movimentos fazem sentido para o seu paciente, quais movimentos fazem sentido para o rosto do seu paciente, prioritariamente. Né? Entre rosto e dente, você vai sempre priorizar o resultado para a face. E aí, baseado nisso, você vai fazer os movimentos no software, seguindo todos os preceitos que você aprende aqui, e vai analisar na tabela de movimentos se as quantidades fazem sentido para você. Então, isso que eu quero deixar bem registrado, por quê? Porque a percepção de que o algoritmo e o robô te entrega um tratamento na primeira chegada do ClinCheck, e de que esse tratamento está ok, você olha esse ClinCheck que não está inserido em osso, não está inserido em rosto, e se você não olhar a tabela de movimentos, você fala, que legal, está tratando. Mas, com frequência, pode ser um caso de mordida aberta, você vai olhar na tabela de movimentos, o ClinCheck veio extruindo molares, Então, aquilo que você enxerga solto naquele ClinCheck, que é uma boquinha voando, você, muitas vezes, ali não está expresso o efeito de rotação mandibular.
Então, o CleanCheck que vem pronto na primeira versão, né, do nosso amigo robô, ele pode estar fazendo, sim, extrusão de molar. Isso, os protocolos, tá, de movimentos para cada caso não são tão incorporados e tão precisos assim. Aquele software, ele aceita tudo, porque ele é apenas um gráfico, um desenho. Tá? Quem tem que tomar as decisões e ver quais movimentos e quantidades de movimentos que fazem sentido para o rosto do seu paciente, essa é a sua responsabilidade aqui, ok? Então, o primeiro ponto na cascata, né, de diagnóstico do tratamento da mordida aberta no adulto é você definir a extrusão de incisivos superiores. Se você pode, se você não pode, ou se você pode um pouco, tá? E você vai e guarda essa informação na sua mente, ok? Um outro aspecto importante sempre na mordida aberta, tá? Isso, nós não estamos falando de alinhadores aqui, estamos falando de ortodontia, tá? Mas eu gosto sempre de fazer umas chamadas para ortodontia, porque eu tenho a percepção muitas vezes, né, que às vezes os ortodontistas, só porque estão trabalhando com alinhadores no início da curva de aprendizado, os mais experientes, que já colheram, né, algumas amarguras, já não têm tanto essa percepção. Mas como os mais novatos, que estão no início da curva de aprendizado, parece que só pelo fato de você não estar dobrando o fio e não estar com o controle manual, né, do tratamento na sua mão, parece que param de pensar, param de raciocinar algumas vezes, tá? E tem a sensação de que o alinhador é mágico, porque essa sensação, ela é sedutora quando você recebe o primeiro CleanCheck e fala, que legal! Mas existe um termo que a gente fala muito, né, que é too much magic. Muitas vezes o primeiro CleanCheck do nosso amigo robô é too much magic, é muita mágica. E isso tem uma variação muito grande de acordo com o algoritmo, de acordo com o técnico e de acordo com N outros fatores. De forma que o controle está contigo. Então, um ponto que você tem que fazer é etiologia, tá? Você vai ter que, sempre na mordida aberta, estar ligado na etiologia. A etiologia é por que existe aquela mordida aberta e a participação especial dos tecidos moles, especialmente a língua, hipotonia de língua, a língua encostando, né, na face palatina dos dentes, empurrando os dentes para perpetuar a mordida aberta. A gente sabe que sempre, para você tratar esse tipo de situação, é importante que você condicione a língua, né, para uma nova atitude, que a língua possa entender a posição dela, que a ponta da língua ela tem que estar encostada na papila incisal e nunca na face palatina dos dentes. Muitos pacientes, provavelmente a maioria, né, que chegam na idade adulta com a mordida aberta anterior, tem uma hipotonia de língua e uma língua que empurra os dentes. Você vai conseguir tratar o caso ortodonticamente, porque a força ortodôntica durante o tratamento, ela é superior à força da língua. Mas você tem que cuidar recidiva, tá? E você pode também facilitar a evolução do seu tratamento se você educa essa língua. Então, eu vou mostrar para vocês que, assim, na ortodontia convencional, a gente usava muito, com frequência, né, colar aqueles educadores linguais na face palatina dos incisivos superiores e inferiores. Agora, na ortodontia com alinhadores, existem alguns recursos, mas os alinhadores não têm uma previsão, né, desse tipo de recurso a ser incorporado, né, no alinhador. Então, eu vou mostrar para vocês uma solução criativa, né, criada por uma amiga minha, a Ledinha, tá? Então, tem os créditos aqui nessa aula para a Ledinha, que é uma ortodontista de Florianópolis, uma pessoa muito criativa, muito especial, que eu gosto demais, e que ela criou no consultório dela uma ideia muito legal de fazer um lembrete, tá? Já tem muitos estudos sobre comportamento de língua e a gente sabe que se existe um elemento que se destaca na percepção, né, do próprio tato da língua, né, a língua tende a ficar encostando ali. Então, isso atua como um lembrete, um educador de língua. Vamos olhar aqui no slide que eu vou passar para vocês essa ideia fantástica da Ledinha. Então, a ideia da Ledinha é colocar uma miçanga, tá? Fixada com um fio de nylon, exatamente na papila incisiva atrás dos incisivos superiores, tá?
Então, você observa que ela faz uma perfuração, isso tem que ser feito em todos os alinhadores, né? Ela vai fazer uma perfuração, ela pega uma miçanguinha, bem bonitinha, que parece uma pérola, né? Passa num fio de nylon e simplesmente posiciona ali. Mas ela não faz uma perfuração, ela faz duas, tá? Uma em cada cervical, bem próxima à gengiva de cada incisivo, tá? São duas perfurações. E aí ela passa a miçanga e passa o fio por essas duas perfurações, dá vários nós ali, corta, e aquilo atua como um lembrete de língua. Ele incomoda propositalmente o paciente, incomoda um pouquinho o paciente, mas é esse o intuito, né? Porque essa pequena incomodação vai atuar como um lembrete, tá? E esse lembrete vai funcionar como um educador da língua do seu paciente. Então, olha que interessante ali a própria Ledinha, né? Passando o fio ali nas duas perfurações dos incisivos, tá? E posicionando a miçanguinha ali para ser o lembrete da língua do paciente, tá? Excelente ideia, parabéns, doutora Ledinha. Obrigada por compartilhar com a gente, né, o teu conhecimento, a tua experiência. E, né, eu fico emocionada de ver como os brasileiros, né, conseguem criar e ter uma criatividade para solucionar, né, situações tão relevantes na prática clínica. Veja, então, quando você tem um caso como esse que nós estamos vendo aqui no slide, em que você escolheu extruir os incisivos, tá? Observe que sempre, quando a gente está olhando a mordida aberta, a gente sempre enxerga aquela língua ali, tá? Aquela língua ali, ela não está ali por acaso, ela realmente está perpetuando a sua mordida aberta, né? Então, você tem que sempre falar para o seu paciente isso. Olha, aliás, um ponto, a contenção desses pacientes tem que ser uma contenção com grade, tá? Veja, a gente usa muito no final do tratamento as contenções da própria Align, contenções Vivera, ou então, algumas vezes, contenções de acetato, porém, nos pacientes com mordida aberta, tá? Pelo menos para uso noturno, é fundamental que você trabalhe com contenção com grade, tá? Porque é no período noturno que essas línguas tendem a atuar de maneira bem importante, ok? Quando você vai extruir incisivo superior, você tem que saber que ele ajuda na correção da mordida aberta, ou seja, é um movimento, a extrusão dos incisivos superiores é um movimento que você pode incorporar no seu clean check que vai te ajudar. Mas, em poucos casos, a extrusão dos incisivos superiores será o principal ingrediente no tratamento da sua mordida aberta, ok? Isso vai acontecer somente quando você tiver casos muito gritantes que necessitam de extrusão, como este aqui. Na maioria dos casos de mordida aberta, você vai ver que o fechamento da tesoura ocorre muito mais e de forma muito mais fácil e eficiente, né, com a intrusão dos molares superiores, ok? Você tem que saber se você vai expor mais, né, os incisivos e a gengiva para ver se o caso aceita isso, né? E você também vai ter que estar atento, né, aos casos de mordida aberta com apinhamento, tá? Então, mordida aberta com apinhamento, ela é um pouco mais complexa, porque você vai precisar de espaço, né? Geralmente você vai precisar extruir um pouco, expandir, né? Então, você vai ter que ter um movimento de incisivos bem importante. Então, aqui eu quero compartilhar com vocês um exemplo de um caso clínico, tá? Esse caso já é bem antigo, né? Que foi tratado por mim na minha clínica na época da ortodontia com brackets, tá? É um caso já bem antigo. Essa paciente, ela é muito querida, é uma fonoaudióloga, por incrível que pareça, né? Com a mordida aberta, ela fez nela mesma, né? Todos os exercícios e tratamentos da fono. E o que eu quero compartilhar com vocês é que hoje eu amo, e você vai ver no final da aula, eu vou mostrar um caso de mordida aberta em adulto tratada com alinhadores agora. E eu vou te dizer que uma das coisas que mais me fascina, né, na mecânica com alinhadores, com Invisalign, é a possibilidade de tratar mordidas abertas de uma maneira muito melhor do que o que eu tratava antes, né? Eu consigo entregar para o meu paciente um resultado melhor do que eu entregava antes, tá? Por quê?
porque eu consigo fazer muito mais intrusão de dentes posteriores do que eu fazia com brackets. Então, esse caso aqui, você observa aqui nas fotos da esquerda, né, que ela tinha uma mordida aberta. Pela linha do sorriso dela, eu não poderia extruir muito o incisivo superior, não daria para extruir muito, tá? Porque ela já expunha muito incisivo, né? Ela já tinha aqui uma exposição de gengiva, né? Então eu não poderia aumentar isso, tá? Não pode extruir os incisivos aqui nesse caso. Eu precisaria intruir muito mais posterior e aqui a gente visualiza como seria bom se eu pudesse intruir os dentes posteriores para fazer uma rotação mandibular, porque eu até diminuiria a exposição de gengiva no sorriso, principalmente na parte posterior, ok? Muito bem. E quando a gente faz a rotação da mandíbula, né, intrui os dentes posteriores, aqui da maxila, tá vendo aqui no slide, né? E eu faço a rotação da mandíbula, eu também favoreço um pouco a linha queixo-pescoço e a construção, a melhora aqui desse perfil em relação ao mento, tá? Pouca coisa, mas a gente consegue um pouco desse resultado. Aí está, né, essa paciente muito querida, tratada no final do tratamento, tá? Porém, ela foi tratada com brackets. Por isso, você observa que eu não tenho uma intrusão muito significativa. Essa linha gengival aqui posterior não me satisfaz muito. A paciente amou, tá feliz, me indica, é minha amiga, enfim, adora, mas eu olho e eu gostaria de ter entregue para ela uma intrusão posterior melhor do que a que eu entreguei. Então, como ela foi tratada? Olha nessa fase aqui, como estava o sorriso dela no início e como estava o sorriso dela na fase ativa com brackets, o quanto eu havia extruído de incisivos superiores, usando todas aquelas mecânicas de intrusão que existem, tá? Os arcos de intrusão, né? O arco que é o multi-loop archwire, né? Para intrusão, mesmo assim, né? Mesmo assim, a gente acaba tendo um efeito extrusivo e é óbvio, por quê? Porque o arco, imagina, você está passando um arco contínuo na maxila. Você tem que pegar dentes calibrosos e pesados e com este mesmo arco intruí-los. É óbvio que o efeito colateral da extrusão de incisivos, que são dentes com raízes mais finas, né, numa região óssea, né, que não é tão espessa, é óbvio que o efeito colateral de extrusão anterior, ele é muito mais expresso, né, ele é muito mais intenso do que o efeito de intrusão posterior. E o arco é único. Então, onde você age aqui, tem o efeito lá, tá? E aqui mostrando os educadores palatinos, né, que eu usava na época, que hoje, né, a gente substitui por este elemento da miçanga que eu te mostrei no início da aula. Então, esse caso clínico me ensinou muito porque eu gostaria de ter tratado, né, essa paciente com mais intrusão posterior e menos extrusão de incisivos. E é isso que a gente vai fazer e aprender agora. Então, pensa bem, ainda falando de extrusão de incisivos. Quando você decide que você vai extruir os incisivos superiores para te ajudar na mordida aberta, ou quando você tem um caso específico que a extrusão de incisivos superiores vai ser o ingrediente principal e muito importante, tá? Você nunca vai fazer uma extrusão pura. O que é extrusão pura? Esse movimento vertical de extrusão pura, ele não acontece, tá? Ele não acontece, ele não existe, nem na mecânica convencional ele existe, tá? Lembre que você, quando extruía na mecânica convencional, você fazia o degrau, fazia a dobra, só que o arco tinha perímetro, tinha folga, o bracket faz um movimento de fulcro, então você acabava sempre fazendo uma extrusão relativa do incisivo, que é o que você vai programar aqui com o alinhador. Só que o alinhador encapsula, se você não planejar essa extrusão relativa, que é o que eu vou te ensinar aqui, você não vai ter nenhum tipo de extrusão, porque a extrusão pura não acontece. Então, vamos lá. A extrusão pura, então, nunca acontece, tá? Você vai ter que realizar, então, a extrusão relativa. Eu vou te ensinar o protocolo
do Nico, tá? Que foi o autor que mais extensamente descreveu isso, que a gente utiliza essa técnica já há um bom tempo, é maravilhosa, tá? E você deve sempre ficar atento à quantidade que você vai extruir, porque você vai analisar essa quantidade de acordo com a linha do sorriso do paciente, tá? Para você não ter uma exposição gengival do sorriso extremamente excessiva. Então agora, pessoal, eu vou te explicar como que você vai fazer a extrusão relativa dos incisivos superiores. Então já vimos que você não vai fazer uma extrusão pura, né? Porque isso não acontece. Então você vai trabalhar com extrusão relativa, tá? A extrusão relativa nada mais é do que um movimento em que você tem os incisivos superiores, né? Numa determinada posição, você vai projetar a coroa anteriormente, tá? E aí sim você vai fazer o movimento de extrusão e retroinclinação juntos. Então você tem que primeiramente projetar a coroa anteriormente, criar espaços entre estes incisivos, não precisa ser um exagero de espaço, tá? E aí sim você vai retroinclinar e extruir ao mesmo tempo. Então ele é um movimento de extrusão com retroinclinação, é um movimento combinado. Isso é muito mais eficiente do que você fazer uma extrusão pura, que isso realmente não acontece. Então não adianta você ir lá no ClinCheck ou lá nos controles, né, da posição do dente, pegar a setinha para baixo e posicionar o dente para baixo. Aquilo você está fazendo para demonstrar como você quer a posição final do seu dente. Ok. Agora, o estagiamento, lembra, estou aqui falando de estagiamento. Essa palavra estagiamento, ela é uma palavra que preocupa e assusta muito, né, os Invisalign Doctors. Por quê? Porque ela define, nós estamos aprendendo muito sobre isso, ela define o tipo de movimento que deve acontecer em cada estágio, que é cada alinhador, para que o resultado final seja aquela posição expressa no 3D. Que é aquela posição final que você está enxergando no ClinCheck. Então, isso se chama estagiamento. Então, já estamos explicando aqui que no tratamento da mordida aberta, quando você define pelo seu diagnóstico que você vai extruir incisivos e você definiu a quantidade que você vai extruí-los, você vai, no ClinCheck, no controle 3D, posicionar o incisivo na posição final que você quer e você vai escrever para o técnico como que ele vai estagiar este movimento, ou seja, como que ele vai fazer o movimento acontecer para que o resultado final seja aquele que você quer no seu ClinCheck. Se você não pedir, se você não escrever este movimento e esse tipo de estagiamento, como por exemplo de extrusão relativa dos incisivos superiores, não vai acontecer. Isso não é uma configuração prevista, não é uma configuração padrão, tá? E existem outros movimentos que vão acontecer para que o incisivo extrua no ClinCheck, que não são tão eficientes quanto a extrusão relativa que a gente está vendo aqui, que podem até acontecer, só que vão demorar muito mais. E lembre-se, aqui no Sister, o que a gente ensina? Eu não ensino só a forma de você colocar o dente do paciente na posição final que você quer. Eu ensino a forma mais rápida e que vai exigir o menor número de consultas para que você tenha a otimização do seu resultado clínico e comercial na sua atuação como Invisalign Doctor, tá? Então, vamos olhar aqui nosso slide. Para você fazer a extrusão relativa do incisivo superior, você vai primeiramente realizar a projeção anterior dos incisivos superiores, tá? Sem nenhum movimento vertical. O que é isso? Você vai inclinar a coroa dos incisivos superiores para vestibular. Ah, mas qual quantidade? Você não precisa definir a quantidade para o técnico. Por quê? Porque lá no software que ele tem, que chama Treat, que é um software bastante complexo, bastante, eu diria, com muitas características e muitas ferramentas que permitem ele ter um controle muito bom de posição, ele vai conseguir, a matemática vai ajudar, se a hora que ele programa que ele quer projetar e depois extruir com a retroinclinação, ele vai conseguir, o software vai ajudar ele a buscar esse resultado, essa matemática, tá? E você vai solicitar que ele abra espaço entre os incisivos caninos, tá? Observe que
Quando você tem os incisivos, então você vai escrever para o técnico que você quer fazer uma extrusão relativa da seguinte forma. Não se preocupa em anotar exatamente o que você vai dizer para o técnico agora, porque você sabe que no nosso curso nós temos os mandamentos, que são os textos quase prontos que você vai utilizar na comunicação com o técnico. Esses textos, eles não vão impedir, né, que você pense. E você não deve deixar de pensar nunca, ao contrário, você tem que pensar cada vez mais. Mas esses textos, eles vão te guiar, eles vão te conduzir, eles vão economizar o seu tempo nas revisões de Cleantech, tá? Para que daí você consiga, né, fazer revisões mais rápidas e otimizar o seu resultado. Então, você vai, então, realizar a projeção anterior dos incisivos, tá? Com abertura de espaço. E neste momento você não faz nenhum tipo de movimento vertical, isso você vai ter que escrever bem para o técnico. Abrir espaços entre incisivos e caninos. Se houver necessidade de desgastes interproximais, o técnico vai saber as quantidades, por quê? Porque ele sabe que você quer o dente na posição final, lá que você definiu no seu Cleantech, lá no final. Então, se houver necessidade de PRs, eles serão feitos nesse estágio, tá? Lembrando lá do Bolton, que se você tiver problemas de Bolton, problemas de diferença de tamanho dos dentes, é agora que você vai poder direcionar o técnico de qual dente que vai ser feito IPR, tá? É exatamente agora que você vai poder fazer isso. E aí você faz IPR enquanto você tem os espaços. Depois, com os espaços abertos, você vai iniciar os movimentos de retroinclinação com a extrusão relativa. Então, é o movimento de vai para frente, abrir o espaço, faz os desgastes que forem necessários, retroinclina e extrui, tá? É claro e fundamental que você vai precisar ter attachments de extrusão, são attachments otimizados em todos os incisivos que participarem desse movimento. Deixa eu anotar, senão eu esqueço. Turmalina negra e... Tá. Uhum. Tá bom. Certo. Tá, vou tentar conversar com eles, porque assim, não tá normal não. Uma criança ficar doente assim, tem meses que ele tá doente, não para.